Olá e sejam muito bem-vindos à nossa video review de The Legend of Heroes Trails into Reverie. Como habitual, vamos mostrando aqui algum do nosso gameplay à medida que falamos sobre o jogo e não se esqueçam de nos ajudar a dar o like no vídeo e se ainda não o fizeram, subscrevam este nosso canal de YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Embora pareça uma série de jogos que apenas existe desde o início deste milénio, os jogos de The Legend of Heroes já nos acompanham desde o distante ano de 1989. Contudo, durante a década de 90, estes permaneceram no PC e na PlayStation sem nunca deixarem o seu país de origem. O Ocidente apenas descobriu as suas fantásticas aventuras e personagens com o sexto jogo de The Legend of Heroes Trails in the Sky FC, que além de ser lançado para PC no Japão em 2004, também trilhou caminhos até ao Ocidente através da PlayStation Portable em 2011. Este foi o primeiro capítulo das histórias do continente de Zemuria e relatou os eventos de Liberl, um dos grandes territórios no mesmo, onde o jogador encarnou a vibrante Bracer Estelle, acompanhada pelo seu amigo Joshua. Com o decorrer do tempo, Zemuria expandiu-se tanto em dimensões como em personagens. Além de Liberl, também descobrimos a cidade de Crossbell e o Império de Erebonia. E sem darmos conta, em cerca de década e meia, recebemos novos jogos distribuídos por arcos interligados uns com os outros. Contudo, a Neon Falcon Corporation sentiu que mesmo após o Endgame, conhecido como The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4, ainda existiam pontas soltas a resolver antes de viajar para leste rumo à República de Calvar. Este é precisamente o papel desempenhado por The Legend of Heroes Trails into Reverie, um jogo que atua como conclusão para todas as histórias que ficaram pendentes antes de avançarmos para as aventuras de Van e Agnes em Calvard. Os maiores fãs da série vão imediatamente rotular The Legend of Heroes Trails into Reverie como uma espécie de The Legend of Heroes Trails in the Sky the Third, porque também é estruturado da mesma forma, ou seja, como um epílogo, mas como estamos a falar de uma série com um world building tremendo, podem crer que teremos muito mais neste 10º capítulo da série. Desde muito cedo que vos posso dizer que se este é o vosso ponto de partida para as fantásticas aventuras no continente de Zemuria, que evitem este jogo ao máximo, dado que foi expressamente concebido para os maiores fãs da série e todos os elementos da história e personagens contam com o facto dos jogadores conhecerem os eventos de todos os jogos anteriores. Felizmente, o Ocidente foi a tempo de fazer essa ponte com os lançamentos recentes de The Legend of Heroes Trails from Zero e The Legend of Heroes Trails to Azure. Estes são vitais para não só percebermos a história, como também a contextualizar. A história de The Legend of Heroes Trails into Reverie acontece pouco tempo após os acontecimentos de The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4. Após o fim do crepúsculo, os nossos heróis lendários tentam dar um rumo novo às suas vidas. O jogo apresenta isto com uma grande novidade: a possibilidade de seguirmos a história através da ótica de 3 protagonistas diferentes. Rin Schwarzer, o herói dos jogos The Legend of Heroes Trails of Cold Steel, e o antigo Ashen Chevalier, Lloyd Bennings, o líder da SSS e personagem principal dos jogos da duologia Crossbell, e o misterioso C, um indivíduo mascarado que usa o mesmo pseudónimo do antigo líder da Frente de Libertação Imperial que assistimos no primeiro The Legend of Heroes Trails of Cold Steel. O jogo começa com Lloyd e a SSS a derrubarem os militares que ocuparam a sua cidade após os acontecimentos do jogo anterior. E antes de saltar um mês para o dia em que a cidade-estado vai declarar oficialmente a sua independência, no entanto, as comemorações são interrompidas pelo grupo terrorista que ocupou a cidade anteriormente, desta vez liderado por Rufus Albaria, o irmão de Justius, que deveria ter sido preso no rescaldo do jogo anterior. Entretanto, em Erebonia, Rin e a nova Classe 7 recebem uma missão secreta para procurar o paradeiro do príncipe Oliver Trice Arner e Schwarzard Harvey, que desapareceram misteriosamente após se casarem. A única pista para encontrar o jovem casal é uma declaração do C, onde este refere que foi responsável pelo rapto. O último grupo une estes dois e apresenta Sweeney e Nadia, uma dupla de assassinos que foi levemente mencionada na biblioteca de The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4. Estes regressam para entregar uma mala ao C, contudo, é uma boneca senciente, numa situação semelhante ao encontro de Kay e Lloyd, criada pelo artesão Georg Rosenberg, chamada Lápis, que não se lembra do motivo pelo qual foi enviada para o C. O líder mascarado contrata Sweeney e Nadia para o acompanharem e parte para cumprir os seus objetivos juntamente com Lápis.
O jogo segue as histórias dos três protagonistas em simultâneo. O jogador é quem pode alternar livremente entre os três após o prólogo através do sistema Cross Story. Embora este efeito possa a partir de parecer não linear na forma como o jogador pode escolher qual a rota a jogar primeiro, a história está dividida em capítulos, em que todas as rotas para o capítulo em questão têm de ser concluídas antes de o jogo progredir. E algumas rotas também possuem bloqueios rígidos na progressão e exigem que o jogador conclua outras rotas primeiro. Adicionalmente, o seu conteúdo é mais simplificado do que nos jogos anteriores, o que faz com que a experiência geral pareça mais linear do que antes. Existem partes do jogo onde o jogador vai ter de alternar entre rotas várias vezes para progredir. No entanto, todas as histórias contam com os eventos e personagens diferentes e cada possui seus pontos positivos e negativos. A história da SSS, na minha ótica, é mais fraca, porque essencialmente rebusca os acontecimentos base de The Legend of Heroes Trails to Azure. Não chega a ser um remake, mas muitos dos acontecimentos certamente que nos vão dar um sentimento de déjà vu. Contudo, Lloyd traz consigo alguns aliados mais interessantes. Um destes é a assassina Rishia Mao, uma das minhas personagens favoritas de toda a obra. A história de Rin apresenta a classe 7 que acompanhamos nos diversos jogos anteriores, por isso sentimos o seu grupo um pouco gasto no que toca a personagens jogáveis. Porém, a rota do Rin finalmente faz jus a esta personagem. O ex-Ashen Chevalier é uma personagem que sempre senti com um enorme potencial, não só pelo seu contexto de nobreza, como também pelo passado trágico. Infelizmente, como os jogos apresentam elementos de harém, esta personagem rumou para o típico herói denso de anime que vive rodeado de mulheres que o admiram. Finalmente, com The Legend of Heroes Trails into Reverie, descobrimos o seu lado humano, os seus traumas e como luta para se afirmar e abraçar o seu passado. Até mesmo pequenos pormenores, tais como a sua dicção e a sua pose durante a S-Craft, revelam mais maturidade no jovem herói. Como o jogo apresenta uma escala mais redutora de acontecimentos, também vamos poder assistir a um Rin mais terra a terra, quando comparado ao que conhecemos dos episódios anteriores. Por último, a história de C apresenta as melhores interações de personagens. Todo o grupo de malfeitores é constituído por um grupo muito orgânico que quer em motivações, como em desenvolvimento e muitas conduzem a reviravoltas inesperadas. Em suma, a rota de Lloyd é mais linear, com o melhor elenco, a de Rin possui a melhor personagem principal, mas tem um elenco de personagens mais comum e a de C as melhores interações de personagens e narrativa. Felizmente, todo o trio em diversas partes complementa as falhas uns dos outros, devido a um próximo elemento que senti que torna imediatamente o jogo mais coeso, robusto e menos fragmentado. Muitos jogadores devem recordar-se do Reverie Corridor, uma masmorra final de The Legend of Heroes Cold Steel 2. Pois bem, está de volta na sua forma derradeira, o True Reverie Corridor. Contudo, ao invés do jogo citado, esta é uma masmorra que se torna acessível logo no início do jogo. Nestes corredores, as personagens das três rotas estão reunidas e podem mergulhar numa masmorra gerada aleatoriamente que desbloqueia novas áreas à medida que o jogo principal avança. E permite que o jogador faça uma pausa na história a qualquer altura, até porque este corredor tem uma hub onde o jogador pode aceder a lojas, histórias secundárias e minijogos. Tenho muita pena que o minijogo do snowboard de The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2 não tenha sido resgatado para a ocasião e que os novos dos que foram oferecidos tenham um aspecto muito rudimentar. O novo Reverie Corridor também pede emprestado elementos de The Legend of Heroes Trails in the Sky the Third, ou seja, permite aos jogadores desbloquear histórias secundárias e minijogos e outros elementos através da própria hub. Tudo é gerado na recolha de pedras e fragmentos que são obtidos aleatoriamente ao derrotarmos bosses e outros inimigos poderosos nas masmorras do corredor. Estas pedras possuem cores diferentes e cada uma tem uma recompensa diferente. Se os jogadores recolherem pedras de ouro, vão poder juntar uma nova personagem jogável à sua equipa de heróis. Se obtiverem uma pedra azul, vão poder aceder a um episode, uma história secundária que desenvolve acontecimentos ligados às personagens. A pedra vermelha desbloqueia um minijogo e a de prata concede armamento, quartz e outros itens valiosos. Convém salientar que não existe uma forma de descobrirmos em antemão que pedra vamos obter. Tudo é gerado aleatoriamente, como se fosse um gacha para smartphones, por exemplo. Realmente, preferia desbloquear personagens ao amealhar recursos dentro do jogo ou realizar proezas em combate. Realmente não sou o mesmo fã de gachas. As atualizações de funcionalidades na hub e as mecânicas gerais, tais como o aumento dos limites de BP ou o número de aliados que podemos transportar em batalha, não podem ser obtidas com mira.
Os corredores contam com uma moeda que é obtida através da conclusão de missões, que vão desde a utilização de habilidades específicas a vencer uma batalha com um grupo equipado com acessórios cosméticos específicos, até objetivos a longo prazo, como a abertura de todas as arcas do tesouro no jogo, um elemento que não deve ser desconhecido para os caçadores de achievements ou troféus e que são fãs dos jogos da série. Não obstante, o conteúdo destes corredores é um verdadeiro sonho para todos os fãs. Vamos poder criar uma equipa até com vilões dos anteriores jogos, tais como o Infernal McBurn ou a Ariane Hood, a Lance Maiden. Estas personagens obviamente não podem ser utilizadas em cada uma das 3 rotas, mas podem ser adicionadas como personagens de apoio para garantir o acesso a novas Brave Orders e Valiant Rages, uma nova mecânica introduzida neste jogo. Praticamente as batalhas apresentam os mesmos elementos de The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4. Contudo, com a adição das mecânicas Valiant Rage, o seu sistema recebeu uma nova camada de estratégia. Além de ser utilizado em ataques especiais para atacar inimigos com vantagem no campo, o medidor de assalto pode agora ser utilizado em batalhas através de 3 comandos diferentes chamados Valiant. O Valiant Attack aumenta a resistência, restaura os pontos de vida, oferece 2 pontos BP, remove o efeito Seal e causa danos físicos. As Valiant Arts aumentam o ATS, restauram Element, adicionam 2 pontos BP, removem o silêncio e causam dano mágico. Finalmente, a Valiant Heal restaura o HP do grupo, adiciona 2 BP e remove veneno. Infelizmente, estes comandos só podem ser acedidos quando existem 5 ou mais membros no nosso grupo e aumentam de poder quando juntamos mais membros. O valor máximo é 10, com 4 membros do grupo principal, 4 de reserva e 2 de apoio. Só o simples facto de podermos receber BP com estes comandos é uma adição bem-vinda, principalmente para o novo modo de dificuldade Abyss, que é bem mais difícil que o tradicional Nightmare. Todos os inimigos são implacáveis, até mesmo os mais inofensivos como os POM. Este é o derradeiro teste para quem acompanhou os jogos da série Trails por quase 15 anos e a culminação de um sistema de combates por turnos que evoluiu ao longo dos tempos e se tornará num híbrido entre turnos e ação em Calvard. Este jogo é também um híbrido entre o antigo motor do jogo e o próximo. O Fire Engine acompanhou a série desde o início de The Legend of Heroes Trails of Cold Steel até The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4. Em The Legend of Heroes Trails into Reverie, a Neon Falcon Corporation decidiu juntar algumas cenas com um novo motor proprietário que vai utilizar em The Legend of Heroes Kuro no Kiseki, o próximo jogo da série, que certamente vai receber lançamento ocidental nos próximos anos. Podem crer que neste jogo vão sentir a diferença quando o novo motor é utilizado. As personagens apresentam maior detalhe, as roupas, cabelos e outros elementos não apresentam clipping nas texturas e os cenários não estão tão despidos e possuem melhores texturas e efeitos de luz. Infelizmente, as animações não acompanham estes registros e ainda se sentem um pouco rígidas, principalmente nas cenas de maior ação, como duelos entre personagens. Mesmo assim, os grafismos com o Fire Engine apresentam uma ligeira evolução. As texturas das roupas e os efeitos de luz da Orbital Gun da Ellie McDowell são dos elementos onde senti essa diferença. E claro, é um verdadeiro regalo poder assistir às paisagens e modelos 3D de personagens que só conhecíamos dos jogos 2D, tais como Walt, agora como um Squire, Waze, Rixie Yamau ou Sergei. Quem também nunca desaponta é a Falcon Sound Team JDK, que mais uma vez produziu um trabalho de elevadíssima qualidade. No geral, a banda sonora de cada arco adota um estilo diferente para se adequar ao seu ambiente. Enquanto que a Rota Rin adota composições semelhantes às do terceiro e quarto Trails of Cold Steel, as da Rota do Lloyd apresentam uma sonoplastia criada por Ayato Sonoda, muitíssimo próxima da duologia de Crossbell. Basta ouvirmos os temas de batalha da Rota de Lloyd e do Rin para nos apercebermos desse fato. Este é mais um efeito minimalista da evolução de cada um dos jovens heróis, uma mistura dos seus elementos, passados e resoluções em batalha. Não nos podemos esquecer do jovem compositor Shuntaro Kobushi, que fez a sua primeira aparição oficial no grupo com este jogo, e nos ofereceu um tema de batalha muito convincente para as batalhas do C. Realmente, esta é uma das poucas obras que vejo que ainda dá um especial relevo à banda sonora num jogo. Outro elemento que é uma constante de qualidade e requinte são as ports de The Legend of Heroes desenvolvidas pela equipa de Durante e a Image Tool PH3. Este jogo, obviamente, que não é a exceção. Além de uma grande otimização de recursos, também conta com diversas opções gráficas que fazem a sua estreia na série.
grafismos em resoluções até 4K a diversas frequências, filtros de anti-aliasing e efeitos de sombras foram sempre elementos que acompanharam as suas ports. Contudo, desta vez também se juntaram opções visuais de oclusão ambiental, motion blur, minimapa, anti-aliasing e distâncias quer de sombras, folhagens e NPCs. O resultado é o jogo graficamente mais avançado até à data no Ocidente, que mesmo com todos os efeitos visuais ativados e ao máximo, não fez soar a nossa build composta por um processador AMD Ryzen 9 5950X com uma placa gráfica GeForce RTX 4090 e 64 GB de RAM. Na verdade, nunca oscilou dos 120 fotogramas por segundo. Contudo, quando passamos para os aparelhos portáteis, tivemos algumas contenções. O jogo pode ser executado na perfeição da Steam Deck, mas para manter a taxa de fotogramas constante, a 40 ou 60, consoante o modo, recomendamos desligar o anti-aliasing, as transparências, super sampling e manter todos os outros elementos em médio ou baixo. Quando passamos de Legend of Heroes Trails into Reverie para a novíssima ROG Ally, podemos desfrutar do jogo com maior qualidade. Além do aparelho da Asus estar equipado com um ecrã Full HD, com frequências até 120 Hz, também está munido com uma APU AMD Ryzen Z1 Extreme, o que permitiu não só jogar em 1080p, com as opções gráficas recomendadas, alguns em High, entre 70 a 110 fotogramas por segundo, isto claro, no modo 30 watts e ligado à corrente. Infelizmente a bateria quase que se esfuma em tempo real com estas configurações em modo portátil. Não obstante, foi um prazer desfrutar do jogo de tempos a tempos na nova portátil da Asus e senti que estava a assegurar uma consola caseira. Em jeito de conclusão, The Legend of Heroes Trails into Reverie é um produto feito à imagem e dimensão dos seus fãs. Além de atuar como uma boa despedida para The Legend of Heroes Trails of Cold Steel, também une por completo as pontas soltas de The Legend of Heroes Trails from Zero e The Legend of Heroes Trails to Azure. No entanto, é expressamente recomendado que este início seja o fim da vossa viagem neste primeiro grande arco da série de jogos da Neon Falcon Corporation, porque se não o fizerem, não vão conseguir desfrutar de tudo o que este jogo permite, porque basicamente este é um episódio All Stars, recheado de fanservice e o culminar num sistema de batalha que se reinventou durante quase 2 décadas. Em suma, este é um jogo que honra o seu passado, celebra o seu presente e prepara o seu futuro. Aqui está a nossa video review de The Legend of Heroes Trails into Reverie. Escrevam nos comentários o que é que acharam e não se esqueçam de ajudar, dar um like neste vídeo e se ainda não o fizeram, subscrevam este nosso canal de YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos.